coração antigo, uma sabedoria de origem que está na terra, nas águas, nas rochas, no tempo, em tudo que forja todos os dias as nossas histórias e os nossos sentidos. Estamos em João Pessoa, capital da Paraíba, onde o sol nasce primeiro aqui nas Américas. Esse é o lugar onde João Pessoa foi fundada pelos portugueses em 1585. Não na beira da praia, como a maioria das capitais do Nordeste, mas às margens do Sanhauá, esse afluente do Rio Paraíba, nessa região onde até hoje fica o centro da cidade. E do mesmo jeito que o rio encontra o oceano, a cidade também chegou lá e hoje floresce como uma das orlas mais bonitas do Brasil. Eu sou Nádia Bosch e essa é a Expedição Terroir. Nessa viagem eu vou com você daqui do mar que trouxe tanta fama à Paraíba até o sertão. Bora lá? Eu acredito que foi a combinação entre essa natureza exuberante e a arquitetura planejada que deu tanto poder para João Pessoa. Percebe como os prédios são baixos na beira-mar? Isso garante o sol na praia o dia inteiro, horizonte para quem passeia pela cidade e pode ficar sempre de olho no mar. E é dele que vêm as maiores delícias da capital paraibana. Eu me chamo Diana Souza, estou aqui há 25 anos dentro desse mercado. Pescava também com meu esposo, começamos pescando, eu e ele. A gente mesmo trazia nosso produto do mar e colocava aí em cima. Com a minha banquinha sortida de tudo que você imaginar. Camarão do mar, orgulho da Diana. Orgulho da Diana, aqui a patinha. Aqui nós temos o famoso robalo. Esse ano a minha barraca ganhou o melhor prêmio como melhor peixaria de Cabedelo. É o Oscar da peixaria da Diana, veio pra mim esse ano. O que é isso aqui pra você hoje? É minha vida. Tudo que eu tenho hoje é daí. Nossa viagem segue a bordo de uma das muitas lanchas em que é possível esperar todos os dias do ano com festa pelo pôr do sol. O Nordeste, ele proporciona isso para as pessoas, né? Então, eu acredito que isso é o luxo de pé descalço, né? O que a gente fala é o luxo com o pé no chão, peixe fresco, frutos do mar, caranguejo. Isso tudo a um passo, né, da sua casa, do seu trabalho. E essa mistura única entre a energia cosmopolita e a natureza que atrai pessoas do mundo todo para viver experiências assim. O verdadeiro paraíso, onde a gente tem comida boa, atendimento bom, atendimento acolhedor e essa vista. Então acredito que agora, diante de todas as influências gastronômicas, estruturais, a gente vai ser a grande referência do Nordeste. E com esse espetacular entardecer, a gente se despede do primeiro dia de viagem. Do mar ao sertão, partimos agora rumo ao Cariri com suas histórias e sabores. Nossa primeira parada é num dos lugares mais impressionantes do planeta. Estamos no Lajedo de Pai Mateus. Mais de 10 mil anos atrás, os nossos parentes ancestrais já sabiam que esse era um lugar sagrado. Mas foi no século XVIII que uma pessoa muito especial, mais exatamente um curandeiro, ermitão negro chamado Pai Mateus, que deu fama e o nome desse lugar. Essa era a casa dele. Essas, as macas ou mesas onde ele fazia os atendimentos. E até hoje, a memória dele está em todo esse lugar. Ele rezava as pessoas e curava com remédio das plantas medicinais. A gente nativa acredita só de estar num local desse, a energia, olha, a gente chega e se arrepiou. Tudo aqui parece mesmo desafiar os nossos sentidos. A impressão é que as pedras foram esculpidas à mão ou empilhadas uma por uma. Um paraíso de rochas realmente cheio de mistérios. Ai, meu coração! O som acontece porque as pedras daqui têm muitos metais na sua composição. Dizem
E eu acredito que é verdade, que a geologia daqui é uma das grandes provas materiais de que o Brasil e a África já fizeram parte de um mesmo bloco. As rochas irmãs dessas daqui hoje ficam em Erongo, na Namíbia. Essa separação teria acontecido com a movimentação das placas tectônicas bilhões de anos atrás. É quase hora do pôr do sol e eu tenho um compromisso marcado com a nossa anfitriã aqui na expedição. Não tem lugar mais bonito do que esse para você contar pra gente qual que é a essência do terroir. A essência do terroir é mostrar um Nordeste como as pessoas que moram aqui conseguem ver. A gente consegue enxergar esse Nordeste poético, criativo, né, com paisagens lindas, com pessoas interessantes, com a cultura muito latente. E é um prazer estar trazendo, né, você aqui, mostrando tudo isso. Esse lugar é mágico. Anoitece e um mundo de experiências ainda espera por nós aqui no Cariri. É hora de conhecer o Chefe Matuto, o original. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma versão de uma paella no estilo nordestino. Entendi. Tem a manteiga da terra, que é a manteiga de garrafa. Tem a carne seca, que a gente chama aqui carne de sol. Queijo coalho, pimentões coloridos, pimenta de cheiro. E ao invés do vinho, eu finalizo com a cachaça. O girimum aqui é o protagonista da paella. Ele está aqui no lugar do camarão. Nossa, o cheiro tá bom, viu? Bora provar a paella. Faz a garfada perfeita. Fumacinha, ó. Tudo muito gostoso, mas antes de ir, uma descoberta nos emociona. Foi a morte do pai que levou o chefe Matuto para a cozinha. Quando assassinaram meu pai, eu tinha 12 anos. E morava minha irmã com 15 anos, eu com 12, uma com 11, um com 8, outro com 9 e uma com 2. E a época, quando assassinaram meu pai, minha mãe surtou. Então ela foi hospitalizada e eu tive que cozinhar para meus irmãos. E foi daí que surgiu a paixão pela cozinha. Isso aqui é o meu orgulho. O dia amanhece e é hora de conhecer o centro de Cabaceiras, a capital do cinema brasileiro. Ou, como escrevem e dizem por aqui, a Hollywood nordestina, que chove pouco, é considerado o menor índice pluviométrico do Brasil. Então Cabaceiras é considerado a região mais seca. O clima que ajuda nas gravações, mais o charme da arquitetura da cidade e especialmente o talento do povo, já atraiu para cá mais de 50 produções de cinema. A mais famosa delas, O Alto da Compadecida. Dá muito orgulho, né? Isso pra gente é muito importante. Betinha é guia e até hoje, 25 anos depois, se veste como cangaceiro em homenagem ao filme. Aliás, vem aí o Alto da Compadecida 2, com lançamento previsto para 2024. Um presente para todos nós, mas especialmente para a cidade que vive essa memória. Eu fiz o Alto da Compadecida, foi o primeiro, o Canta Maria foi o segundo. Eu já fiz outro filme, 8 filmes. E o preferido, qual foi? O preferido foi o Alto da Compadecida, o Cangaceiro, o segundo foi esse Nasce Forte. Ô de casa! Ô de fora! Posso entrar? Dá licença. Seja bem-vindo. Quero saber se tem artista aqui. Aqui é o Cangaceiro do Alto da Compadecida. Falei, tem muito cangaceiro mesmo na cidade. Essa cidade é muito de cinema. Ninguém duvida, seu Manuel. Aliás, é hora de seguir viagem para São João do Cariri, a cidade mais antiga do Cariri paraibano. No caminho encontramos mais talento no povoado da Ribeira. Aqui 30 famílias vivem de uma outra tradição. Esse aqui eu vou fazer a calça para o gibão de couro. Esse é o gibão? Esse é o gibão. Esse já vem há mais de 100 anos, há mais de século. Que já vem da minha bisavó, já vem do meu avô. É tradição mesmo, que a cultura nordestina é isso aqui falado. Porque a gente faz uma coisa gostando e todo dia quer aprender mais do que aquilo que a gente faz. As peças da Ribeira são vendidas pela Cooperativa da Artesa para todo o Brasil e para outros países também. Como está quase na hora do almoço, nossa parada agora é para conhecer uma outra especialidade do Cariri, os queijos de cabra artesanais saborizados. Eu tô aqui com 2 gerações de queijeiros, a dona Eutália, que é conhecida como Dona Teté, e o filho dela, o Renato. Da mãe, o Renato herdou o talento para queijaria, mas a ousadia dele mesmo, tá?
sempre ouvia muito falar em queijos diferentes, né? Porque nós conhecíamos só o queijo branco. Hoje o queijo de alecrim é o carro-chefe da minha produção. Esse meu trabalho é muito difícil, viu, dona Teté? Vou até sentar do lado da senhora aqui. Cansei. Comer coisa boa, né? Mas você já provou esse do reino? Vou provar. Ah, meu filho, tá tão bom. Eu nunca tinha comido queijo do reino de cabra. Parabéns. Um trabalho assim, tão ainda discriminado, assim, porque tem um pessoal que tem uma discriminação muito grande com queijo de cabra. E quando você ouve uma pessoa falar, Deus, queijo é delicioso, aquilo ali enche o coração de alegria. Seguimos e o entardecer nos leva à fazenda Poço de Pedras, uma das joias de São João do Cariri. Aqui, eles têm a tradição do churrasco de carneiro e é claro que a gente vai participar da festa. O fogo é de chão e é preparado com antecedência para garantir a temperatura certa da brasa. A gente tem linguiça matuta e a gente tem nosso cordeiro, pernil de cordeiro desossado. Daqui mesmo? Daqui mesmo, aqui da fazenda. Cozinho como se eu estivesse fazendo o meu prato dia a dia para minha família. Então assim, eu tento passar esse afeto assim para as pessoas que passam por aqui, não é? E é com esse amor pela terra e pelas pessoas que ele prepara o nosso jantar de hoje. Temos couve-folha, a gente planta aqui na nossa horta e serve aqui como entrada no nosso churrasco. Picles de maxixe. Tá. Temos o nosso baba ganoush. Uau. Esse aqui, o que é? Esse é o nosso chique-chique. Limpou ele aqui e tirou a gente fala o miolo, né? Para preparar o doce. Essa é a sobremesa. Essa é a sobremesa, doce de chique-chique. Essa outra fruta aqui é do pé de mandacaru. É crocante dentro. Gostei. Muito diferente. Eu sou caririzeiro, mas já andei esse país quase todo. Eu conheci muito o Brasil, mas assim, o Cariri não sai de mim. Nem o Cariri sai de mim, nem o sal do Cariri. Pra mim é a maior riqueza. O que você sente quando a sanfona toca e vem aquela música que você me mostrou? E falou, ai, meu Deus, o terroir tá acontecendo. Então, essa é a nossa essência, né? A sanfona é a nossa essência. Esse churrasco, esse fogo de chão, com esse ingrediente daqui, com essas pessoas, eu acho que a gente aqui consegue viver o que nós somos. Então, esse momento de a gente conseguir transbordar isso que a gente vive aqui, isso é o terroir. Então, tem uma regra nova nesse filme que é a seguinte: quem criou o terroir pede música. Quem criou o terroir pede música. Então, eu vou pedir a música do terroir, né? Que é o tema do nosso projeto, que é a Anunciação. Assim, a caravana deixa o Cariri rumo ao Brejo Paraibano. Nossa primeira parada é em busca do arroz da terra, que sobreviveu aqui em Bananeiras a um boicote histórico da coroa portuguesa que queria proteger o arroz branco importado e quase acabou com o arroz vermelho brasileiro. Teve uma proibição durante 100 anos, porque é o tempo que uma espécie passa extinta. Mas sorte que os escravos, nas suas fugas, muito jogava para os próximos que vinham ter o que comer no caminho. Então esse arroz hoje valorizado, rico, é legado dos escravos. Exatamente. Se não fossem eles, a gente não estaria com esse arroz aqui. Júlio é hoje um dos líderes da Copa FAB, que está conseguindo finalmente provar o valor do arroz vermelho. A semente que ela não tem agrotóxico nenhum, ela tem a forma totalmente orgânica. Totalmente orgânica. Quando chega nos cantos que a gente vê um agricultor desenvolvendo seu trabalho e a gente faz parte da história, isso aqui não é só arroz, aqui tem história agregada de família, de passado, de gerações,
de presente para o futuro também. No trabalho com o terroir, nesse mapeamento desses grandes talentos, né, e desses grandes produtos, a gente também identificou a potência desse arroz, né, e hoje um produto como esse, né, que antes era tido como um produto que não tinha um valor agregado, como o Júlio contou, hoje ele é um produto que está aí nas mesas dos grandes restaurantes, dos grandes chefes, e sendo um papel de muito protagonismo dentro da alta gastronomia. E eu acredito fortemente que é só o começo. Marcílio Cavalcante é um dos chefes paraibanos mais famosos do Brasil hoje e reconhece o valor histórico e nutricional do arroz da terra. O arroz daqui de Bananeiras, ele é incrível, esse arroz da terra. Ele é fantástico. E ele está aqui no nosso menu, não só porque ele é local, mas porque ele tem muita qualidade. Hoje a gente vai provar o bolinho de arroz vermelho do chefe Marcílio. Uma mistura de queijo parmesão, ovos e temperos especiais que valorizam a textura do arroz da terra. Agora é empanar, fritar e aí a gente já tem o bolinho para a gente degustar aqui. Chegou, parece que estava sentindo que o bolinho tá pronto. O Júlio, que produziu o arroz. Já tinha provado esse bolinho do chefe Marcílio? Ainda não, essa é a primeira vez agora. Essa é uma experiência nova. E aí, Júlio? Aprovado. Do Estação Bananeiras, sofisticado hotel onde fica o restaurante do chefe Marcílio, a gente parte agora para uma aventura sobre 4 rodas. Um roteiro pelas trilhas de Bananeiras, cheias de belas paisagens e descobertas, claro, como o Lajedo Preto, nossa próxima parada. É quase fim de tarde e um piquenique com essa vista espera pela gente. A responsável por essa transformação aqui no Lajedo Preto é a Ana Barbosa, irmã da Emília, que hoje mora em Brasília. Mas ela conseguiu fazer o que ela queria. A gente está percebendo uma mudança muito grande aqui, né? Sim, aqui não tinha nada, né? Aqui no Lajedo Preto. São 47 mil metros quadrados de rocha semiplana e que não tinha nada, né? O pessoal vinha aqui, já era um ponto turístico daqui da cidade, mas como não tinha nada assim, de apoio, o pessoal vinha, tirava foto, passava e ia embora. E a Ana sempre teve essa ideia de fazer que ela amava, até porque ela se criou aqui em cima, né? Ela brincou em cima desse lajedo e ela tem um amor antigo por isso aqui, né? Você faz assim, pega um cobertorzinho desse, lindamente embalado, cobre as perninhas, pega um cafezinho, chá. Um vinho para tomar um vinho aqui à noite é maravilhoso. Bom para conversar, bom para tomar um vinho, tomar um lanche, principalmente assim, ó. Não fazer nada, ficar contemplando essa natureza maravilhosa. É ou não é? É. Seguimos viagem pelo Brejo Paraibano rumo à Areia, uma cidade amistosa de casarios coloridos tombados pelo patrimônio histórico nacional. Heranças do auge dos engenhos de cana-de-açúcar, que chegaram a ser mais de 100 nessa pequena cidade que hoje é referência na produção de cachaça, não só na Paraíba, como no Brasil. Quem olha, né, para essa quantidade de tonéis aqui da Cachaçaria Triunfo, da Maria Júlia, não imagina como é que tudo isso começou, né? Como é que nasceu esse sonho? Primeiro eu também tenho que dizer que eu amo acreditar que eu sou a dona do dono da Cachaça Triunfo. Então essa cachaça não é de Maria Júlia, essa cachaça é de Antônio Augusto. Mas essa história de amor que criou um império teve muitos desafios. Tudo começou com uma mistura de sonho e criatividade. Então a gente era tão liso, mas tão liso, que a gente não tinha dinheiro nem para comprar o filtro completo para filtrar a cachaça. Isso era o pote de doce da minha mãe, que ele trouxe, colocou o filtro e assim ele já filtrava a cachaça, mesmo quando vendia a granel. O casal hoje, um dos maiores produtores de cachaça, segue inspirando com suas histórias. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo aqui, né, com essa degustando dessa forma, né, sem tomar dilapada, né, realmente provando o produto que é uma joia da Paraíba, né, com essas garrafas, realmente representa um momento de virada histórica de verdade. Eu acredito fortemente que a cachaça ela é
a nova tendência para esse mercado de coquetelaria mundial. Até 1994, cachaça era bebida de pobre, era feito para pobre e o dono do engenho tomava uísque. Então, essa nova virada da cachaça é um legado que a Triunfo tem de certeza na sua história, que não só beneficiou a nossa família, mas para contar uma nova história na cachaça da Paraíba como produto do Brasil. Um brinde a esse novo momento. Viva a cachaça paraibana! Viva! Nossa jornada continua por Areia e perto dali encontramos na comunidade de Chã de Jardim a maior galeria de arte a céu aberto da Paraíba. Repare que os painéis foram feitos nas fachadas das casas e bem em frente ao restaurante rural Vó Maria, comandado pela Luciana, que começou, acredite, pedindo pratos e talheres emprestados e hoje virou referência no Brasil todo em turismo rural. Eu que iniciei, fui chamada de doida, de abilolada, de abestalhada, de sem juízo, ninguém acreditava nas minhas ideias. Chamei o povo da comunidade e pedi panela emprestada, pedi prato emprestado, pedi talher emprestado e o pessoal foi emprestando e a gente inaugurou dessa forma e à medida que o restaurante foi dando certo, a gente foi melhorando. Hoje, o sonho realizado da Luciana criou uma comunidade de empreendedores que acreditam que o sucesso é um negócio coletivo. E o que a gente serve aqui é o que a comunidade produz. Então, se a comunidade nos ajudou, emprestando prato, emprestando talher, hoje a gente faz com que eles sejam produtor de galinha, seja produtor de bode, seja produtor de hortaliça, de tubérculo, para que a gente possa comprar eles. E o restaurante Vó Maria tem a alegria de trazer hoje de fora apenas o que não é possível de jeito nenhum produzir aqui na nossa comunidade. Que se a gente consegue viver com dignidade, com felicidade, com brilho no olho, no lugar aqui da gente, é porque qualquer pessoa pode viver também dessa forma nos seus lugares de origem. Bonito, né? Foi com essa lição que deixamos Areia rumo à cidade de Dona Inês, mais exatamente a comunidade quilombola Cruz de Menina, onde vive um dos maiores artistas da Paraíba, o Sérgio Teófilo. O que você sente quando você vê uma madeira como essa se transformar num pássaro que você imaginou? Eu fico muito feliz, né? Transformar um pedacinho de madeira desse, né? Numa arte dessa. Talvez eu até fique me perguntando se foi eu mesmo que tentei fazer isso e fiz, né? De onde vêm as ideias, assim, para criar o que você faz? As ideias devem vir do criador lá em cima. É que ele que manda tudo, né? Manda todos os comandos e aí eu distribuo aqui ao mundo, né? Assim, quando eu pego um tronquinho desse aqui, que eu olho aqui pra ele, que eu faço isso aqui, já vem na mente, vai dando formato pra mim, entendeu? Eu digo que é um bebê na barriga da mãe, tá se gerando, passo a passo. Cada batida, cada minuto que tá passando, ele tá se transformando. Eu sinto muito honrado, às vezes eu até quero me emocionar, mas eu sou duro assim, a emoção sempre é por dentro de mim. É difícil sair lágrimas, mas é emocionante. Quando a pessoa me compra uma peça e diz assim, esse é do artista Sérgio Teófilo. Apesar do Sérgio mesmo nunca ter saído do Brasil, as peças dele já viajaram para dezenas de países do mundo. Eu me sinto honrado que eu ganhei o espaço, ganhei, assim, acho que eu ganhei o mundo. Eu ganhei o mundo, né? Os estados, os países que eu já cheguei. Não fui presencialmente, mas minhas artes já foi, né? Os passos voaram e eles me dão toque. Ei, tô aqui, cheguei lá, dei um voo aqui bem longe. Você não tá me vendo não, mas eu tô vendo você daqui. Então eu sonho com eles cantando. Com a certeza de que os sonhos cantam e têm asas, partimos em direção às raízes da Paraíba, o litoral ancestral, berço dos seus povos originários. Nosso destino é a divisa entre Baía de Traição e Mataraca, a última praia do litoral norte paraibano. Passei a olhar mais para o céu, porque é ele quem nos liga, cada estrela, cada música, cantando as minhas rimas. Da varanda eu vejo a lua, na minha mente você tá nua. No caminho passamos pelo Vale dos Ventos e conhecemos a artista Dodô. Aí saí inventando fruta, essas torres.
Tudo que eu botar na cabeça para fazer, eu faço. Faço chapéu, faço tudo. E aqui tem uma manga. E essa fruta é mais gostosa que a de verdade? É, de verdade acaba logo, né? E essa não. Eu uso a fibra da palha do coco. Essas daqui eu uso, eu mesmo tiro. O que você sente? Me sinto muito orgulhosa do meu trabalho, eu sinto. Eu sinto porque foi eu que inventei. Quanto tempo demora para fazer uma fruta? Uma fruta o dia, todinho. Eu quando era pequena fazia muita arte mesmo. E agora, é artista também? É, agora eu sou artista. Agora eu sou artista de verdade. Nossa viagem agora de quadriciclo até bem perto do cartão postal do lugar, a foz do rio que dá nome a essa praia maravilhosa, a Barra de Camaratuba. Eu sou completamente apaixonada por esse lugar. A gente está dentro do rio Camaratuba, nessa área de preservação permanente, do lado do Tiago, que cresceu nesse manguezal e hoje é um dos maiores guias de turismo do estado. Que assim, o manguezal, ele desde pequenininho, desde quando era pequenininho, ele sempre foi o meu sustento. É um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Se fosse resumir em uma única palavra, o manguezal seria vida, que eu quero que o meu filho, o meu neto, possa prestigiar isso. E é desse manguezal preservado que o Tiago tanto ama que saem as ostras que o Ronaldo prepara para nos receber. Degustação preparada. Eu tô com 41 anos. Praticamente eu me sinto um rapaz de 18 anos. Culpa da ostra. Justamente. Tudo que é de bom tem aqui, homem. Graças a Deus. Bora provar? Vamos. Brinde de ostra. É um fruto que é natural. Isso aí, eu levanto até quem já tá morto já. Bom, é hora de conhecer o povo originário dessa terra, os potiguaras. Perurai, Catu, Baía da Traição, Xereira, Raoni, Potiguara, Eicobé. Tudo bem? Obrigada. Bem-vindos à Baía da Traição, meu nome é Raoni Potiguara. Eu sou guia de turismo pelo Instituto Federal da Paraíba e daqui a alguns meses vou estar me formando em ecologia. São 32 aldeias que pertencem ao povo potiguara. O conjunto das aldeias forma o povo potiguara. Né? Estou vendo algumas coisas aí na sua mão. O que é isso? O maracá é o instrumento de maior importância para os povos indígenas. Por quê? Porque através do maracá eles conseguem atrair os caboclos da mata, as energias, as entidades, e alguns pajés conseguem curar pessoas só com o som do maracá. Esse é o urucum, ele representa o sangue e a bravura do meu povo. Antes da chegada dos invasores, meu povo já utilizava o urucum para se pintar. Então a pintura que para nós tem muito significado. E a pintura é uma linguagem não verbal. Então eu posso conversar com você, estando pintado, só através do meu corpo. Você olha para mim e sabe o que eu quero lhe dizer. No Brasil são 305 povos indígenas. E cada povo tem o seu RG, a sua própria pintura. O que a sua pintura hoje está dizendo pra gente? Pronto, esse traço foi eu mesmo que criei, nenhum outro indígena no Brasil tem. Ela representa além do que eu posso ver, então é uma pintura para sentir energias de pessoas. E o RG do meu povo está aqui na minha bochecha, são 2 traços pretos e 1 traço vermelho. Seguimos de quadriciclo até a aldeia Lagoa do Mato. É lá que vamos conhecer o pajé Guarapirá. A trilha sonora é da Clara, cantora de ascendência potiguara. Eu vi uma beija-flor beijando a flor do ingá. Eu vi uma beija-flor beijando a flor do ingá. Eu vi uma biá-xaxá, biá-xaxá, uma biá-xaxá. Eu vi uma biá-xaxá, biá-xaxá, uma biá-xaxá. A partir daqui, a nossa postura de respeito aumenta, porque a gente está entrando no território sagrado dos potiguaras. Já dá para ouvir o som do ritual. O que a gente
está tendo a oportunidade de acompanhar é um toré, um encontro sagrado da etnia potiguara. Eles entoam cantos ao redor da Jurema, que é a árvore sagrada, agradecendo a terra, o céu, as águas e principalmente a força dos antepassados. Da Jurema se faz a bebida sagrada, né, para abrir os portais espirituais, uma bebida de cura material, cura espiritual, cura psicológica, então cura coletiva, cura individual, é feito os banhos, é feito o fumo para defumação. Da Jurema a gente usufrui dela de tudo. Por isso que para a maioria dos povos indígenas, a Jurema ela é um ser divino, uma planta sagrada. A terra é a nossa essência. Sem terra não existia os povos originários. Não existia a humanidade, os animais, não existia nada. Porque o povo potiguara foi o único povo da costa do litoral brasileiro que enfrentou a guerra, o massacre, a invasão, né? E sofreu mais de 200 anos de guerra, conseguiu vencer os inimigos, expulsar os invasores e permanecer no nosso território até os dias atuais. É um povo receptivo, é um povo acolhedor, então, a gente nasce, a gente vive e a gente morre, mas o nosso povo permanecerá para sempre nesta terra. Agora eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial, que é Angelina Bejuzeira, guardiã ancestral dessa receita aqui da região. O que é o beiju na sua vida? Faz parte, é um pedacinho de mim, eu sempre falo assim. É o amor que existe, né? Entre essa comida tão maravilhosa e rica, né? Que faz parte da culinária indígena. Eu acredito que o que nasce não tem para onde fugir, é algo que está dentro da gente. Então é uma parceria entre eu e o beiju. A goma, a Angelina mistura o coco fresco, a farinha e uma pitada de sal. Aqui é a goma, né? Ela é extraída da mandioca. Agora você vai provar, ver se dá no ponto do sal. Provar do jeito da Angelina? E aí? Cá, vem cá, Marina. Você tem que provar isso aqui, Marina. É terroir, Marina. Isso aqui é terroir, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais aqui. Pra não te deixar passar vergonha sozinha, porque é pra comer passando vergonha isso aqui. Fala aí. E aí? Por favor. Maravilhoso. E aqui diretamente é o forno. Em alta temperatura, o beiju leva 2 minutinhos até ficar pronto. E eu só vou desvirar ele e enrolar. E aí? Bom, né? Muito bom. Nossa viagem no tempo, ao começo da história, está chegando ao fim. A folha da Jurema, a coral resistência. Sou guerreiro do norte, sou potiguara forte. A folha da Jurema, a coral resistência. Sou guerreiro do norte, sou potiguara forte. Lembra que o futuro tem um coração antigo? É com essa certeza que a gente se despede. Agradecidos pela oportunidade de redescobrir a história e conhecer a origem da cultura potiguara que resistiu a tudo por amor à terra. E eu me pergunto, não seria justamente esse amor à terra a tradução mais pura da palavra terroir? Como é que se fala obrigado? Aikuguabi. Aikuguabi. Aikuguabi.